Meus amados irmãos, salvação da alma é tema que obrigatoriamente nos leva a pensar no Salvador, a pensar na pessoa bendita de Jesus. A salvação eterna é o resultado da morte e ressurreição de Jesus. Ele que é o perfeito Salvador. Não há outro. Não há outra maneira. Não há outra forma. Salvação acontece mediante a pessoa bendita de Jesus. E Ele é o perfeito Salvador. Perfeito Salvador, porque Ele é santo. Hebreus capítulo 7, verso 26, afirma esta verdade. Afirma que, de fato, Jesus é santo. Ainda no capítulo 7 de Hebreus, a Bíblia vai nos dizer que Ele é inocente. Ele é inculpável. Ainda Hebreus capítulo 7 vai nos dizer que Ele é imaculado. Isto é, não há nenhuma mácula na pessoa bendita de Jesus. Ainda a carta aos Hebreus afirma, ainda no capítulo 7, que Ele é separado dos pecadores. Em casa, leia o capítulo 7 de Hebreus, com atenção, e desfrute desse capítulo da Bíblia que fala de uma forma tão clara a respeito de Jesus, o Salvador perfeito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, Paulo afirma que Ele é mais alto do que os céus. Está lá em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Hebreus, ainda capítulo 7, afirma que Ele é sacerdote eterno. E ainda, usando a escritura de Hebreus capítulo 7, verso 22, o texto afirma que Ele é fiador de superior aliança. Por estas razões, Jesus é o perfeito Salvador. Por conta dessas e de outras facetas de sua personalidade eterna, o Senhor pode sim ser considerado e é o perfeito Salvador. Somente Ele. Somente Jesus é o perfeito Salvador. O texto de Mateus, capítulo 1, verso 2, diz que o Filho de Deus recebeu o nome de Jesus. Sabem qual é? O significado do nome Jesus é exatamente Salvador. O nome está, portanto, em sintonia com sua missão precípua, a sua missão principal. Qual é? Perdoar os pecados dos homens que dele se aproximam, transformar radicalmente suas vidas e, finalmente, levá-los à glória do céu. Esta é a missão de Jesus. Ele que é o perfeito Salvador, perdoar os pecados dos homens que dele se aproximam, transformar radicalmente suas vidas e finalmente levá-los ao céu, levá-los à eternidade.
Talvez você esteja pensando o seguinte: tudo bem, pastor, Jesus é o Salvador, porque esta é a sua missão, mas o que é necessário que eu faça para me salvar? O que é que eu devo fazer para alcançar a eternidade? Para chegar no céu, desfrutar o céu, desfrutar a eternidade? Você que me escuta aqui nesta noite, você que me acompanha pela internet, preste bem atenção a algumas verdades que eu estarei aqui declinando. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, apresenta os passos necessários para o recebimento da vida eterna. Se você ainda não a recebeu, esta é a noite do recebimento. Este é o momento da mudança. Este é o momento da transformação. Este é o dia do encontro. É o momento do encontro. Primeiro passo: reconheça-se como pecador. Olhe para você mesmo e diga: de fato, eu sou pecador. Os meus pecados me separaram de Deus. Eu estou longe de Deus. Eu estou longe da graça bendita do Senhor. O meu caminho não é o caminho do Senhor. A minha vida não agrada a Deus. A minha vida não está em sintonia com a vontade soberana do Senhor. Deixe-me dizer outra coisa importante a você. A Bíblia diz que não há nenhuma pessoa inocente em toda face da terra. Não há nenhuma pessoa inocente. Todos pecaram. E o apóstolo Paulo vai nos dizer exatamente esta verdade quando escreveu aos Romanos. Um texto bem conhecido, Romanos 3, verso 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos estavam ou estão separados de Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, o primeiro passo é exatamente este: reconheça que você é um pecador, separado de Deus, vivendo a sua própria vida, vivendo segundo a inclinação do seu coração pecador, vivendo segundo o seu pensamento, a sua mente, corrompida pelo pecado, destruída pelo pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Lucas capítulo 18, e o pastor Felipe mencionou no sermão da manhã, lembram daquele publicano? 2 entram no templo, um deles, fariseu, orava de si para si mesmo, e dizia: olha, eu não sou como os demais homens, eu sou uma boa pessoa. Eu sou um observador da Torá.
Eu tenho uma religião e eu sou profundamente religioso. Não sou nem como esse que está aí, que era exatamente o publicano. Aquele homem fariseu não reconheceu o seu pecado, não reconheceu o grande abismo que havia entre ele e o Deus eterno. Diferentemente, o publicano batia no peito, não ousava nem levantar os olhos para o alto, nem ousava levantar os olhos para Deus. Ele batia no peito, dizendo humildemente, reconhecendo a mazela de sua alma, reconhecendo o seu pecado pessoal, ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhece que era um pecador. Então este é o primeiro passo. Se alguém deseja encontrar a vida, se alguém deseja morar no céu eternamente, se alguém deseja caminhar com Jesus neste mundo e na eternidade, precisa reconhecer o seu pecado. Reconheça-se como pecador. Este é o primeiro passo para uma pessoa receber o dom da salvação eterna. Reconhecer a culpa do seu pecado diante de Deus, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pobre pecador. Segundo passo, arrependa-se e confesse seus pecados. Arrependa-se, caia em si mesmo, volte-se para dentro de você mesmo, reconheça o seu pecado, mas não apenas reconheça o seu pecado, confesse o seu pecado. Sadhu Sundasim, um cristão indiano, cognominado o apóstolo dos pés sangrentos, afirmou o seguinte, abre aspas: Deus atrai os pecadores, até mesmo os piores. Deus, o soberano Deus, Ele atrai os pecadores, até mesmo os piores, contanto que se arrependam e sejam sensíveis à graça divina, fecha aspas. Sensibilidade à graça de Deus. Confissão sincera de pecado, sem esconder nada do Senhor. O Senhor Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos perecereis. Se o homem não se arrepender, disse Jesus, esse homem não arrependido perecerá, e esse homem perece eternamente. É o ensino da Bíblia, é a palavra de Jesus, é o ensino do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo arrependimento é seguido de confissão. Todo arrependimento é seguido de confissão sincera diante do Deus que é santo. Quando eu peco, e eu sou pecador, quando afronto a Deus com o meu pecado pessoal, a minha atitude é de confissão, de arrependimento,
e sincera confissão diante do Senhor, dizendo a Ele: por favor, Senhor, me perdoe, eu confesso o meu pecado. A minha alma é perversa, a minha inclinação é perversa, o meu pensamento muitas vezes é tão perverso, eu penso tantas coisas ruins. Por favor, Senhor, me perdoe. Senhor, eu ofendi ao meu semelhante, me perdoe. Eu ofendi a pessoa que caminha comigo, me perdoe. Me lave com o sangue derramado na cruz. Purifique a minha vida, purifique a minha alma, purifique a minha mente. Senhor, eu confesso o meu pecado. Agostinho escreveu, abre aspas: a confissão dos pecados põe a alma sob a bênção divina, e fecha aspas. A confissão sincera de pecado põe a alma do confessante sob a bênção de Deus. Você gostaria de estar sob a bênção do Eterno? Confesse o seu pecado. Você é pecador. Você é pecadora. Você peca por pensamentos, palavras e atos. Você peca o tempo inteiro. Você afronta a Deus o tempo inteiro. Portanto, confesse ao Senhor o seu pecado. João escreveu em sua primeira carta, lá no capítulo 1, verso de número 9. Se confessarmos, eu preciso tomar a iniciativa de confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Confesse o pecado e receba a bênção do perdão. Confesse o seu deslize e receba a paz do Senhor no seu coração. Na carta aos Romanos está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se você confessa com a sua boca, se você crê de todo o seu coração, se você apresenta o seu pecado ao Senhor e crê que verdadeiramente Jesus é capaz de perdoar a sua vida, perdoar o seu pecado, lavar a sua alma, a sua vida é salva. É o ensino da Bíblia, é a palavra que está ensinando, é o ensino da santa e bendita palavra do Senhor. Terceiro passo: abandone o caminho largo dos prazeres mundanos. Não existe essa ideia de crente mundano. Uma pessoa crente e ao mesmo tempo namora com o mundo, ou faz aquilo que o mundo manda, aquilo que o pecado determina, aquilo que o sistema perverso do mundo manda fazer. Deixe-me dizer algo importante a você, meu irmão. A sociedade descompromissada com Deus é totalmente seguidora do hedonismo.
essa sociedade empedernida, descompromissada com Deus e com a sua palavra e com a sua igreja, é totalmente seguidora do hedonismo, isto é, seguidora do prazer imediato. Seguidora do prazer imediato, no qual tudo é permitido, tudo é permitido. Meus queridos irmãos, meus amados irmãos, esta é a geração do não estou nem aí. Não estou nem aí. O que importa para essa gente é a satisfação da carne, seja a que preço for. Muita gente diz: eu quero viver, eu preciso viver, eu preciso desfrutar a vida. O que adianta desfrutar essa vida, essa existência? O que adianta o prazer? E logo adiante, esse caminho leva à morte espiritual. Há caminho que ao homem parece direito, parece bom, palatável, agradável, interessante. É o caminho largo, espaçoso dos prazeres carnais, porém, no final, esse caminho leva à morte, leva à separação eterna de Deus. Alguns até pensam que este caminho é bom, direito, é um caminho legal. Ah, este caminho é legal. Este caminho é muito bom. Eu não posso deixar de desfrutar desses prazeres, é muito legal. Eu viajo. A minha vida torna-se muito mais interessante. Será mesmo? E o outro dia? E quando amanhece o dia? E quando você começa no outro dia a viver no mundo real? E aí, a frustração, a falta de paz, a falta de tranquilidade na vida, o prazer mudando não leva a lugar nenhum, ou melhor, leva a um lugar, leva ao inferno. Uma palavra que não é muito palatável quando se fala do inferno. Mas a Bíblia ensina, a Bíblia diz de uma forma categórica que esse caminho largo e espaçoso leva à morte eterna. No Salmo 1 está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não está interessado nesse caminho do prazer. O seu prazer está no Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na palavra de Deus. O seu prazer está em agradar o Deus eterno. O seu prazer é viver para a glória de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o padrão deste mundo. Bem-aventurado o cidadão que não anda segundo o sistema mundano. Bem-aventurada a mulher que não anda segundo o caminho do pecador, que não se amolda, como escreveu Paulo aos Romanos no capítulo 12. Não se amolda a este mundo, não se amolda a esse sistema escravizado pelo pecado. E somente Jesus pode libertar uma pessoa escravizada pelo pecado. Na profecia de Isaías está escrito: deixe o ímpio o seu caminho.
É o que a Bíblia ensina: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor. A ordem é deixar. A ordem é deixar o prazer mundano. A ordem é deixar esse mundo hedonista, que só pensa no prazer da carne. Portanto, é abandono radical do caminho largo dos prazeres da carne. Esse caminho que é largo, que oferece apenas prazer para a carne, satisfação para a carne, porém a alma fica completamente desnutrida. A alma não é alimentada, a alma não é enriquecida, porque somente a graça do Senhor traz riqueza à alma humana, mais ninguém. Somente Jesus de Nazaré preenche a alma humana. Esse é o terceiro passo para a vida eterna. Em quarto lugar, e último lugar, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Observe, não é receber um credo religioso, ou a teologia e o inário de uma denominação cristã. Ao receber o toque do Espírito Santo, o indivíduo reconhece que é pecador, confessa e abandona os seus pecados, afasta-se do caminho que apenas satisfaz aos desejos egoístas da carne e recebe a Jesus. Reconhece que é pecador. Sou pecador. Confessa e abandona os seus pecados. Afasta-se do caminho que apenas satisfaz os desejos egoístas da carne e recebe a Jesus no coração. Recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Recebe a Jesus como o melhor amigo. Recebe a Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Recebe a Cristo no coração. No Evangelho de João, está escrito lá no capítulo 3, verso 16. Um texto tão conhecido. Eu conheço tão bem e você conhece tão bem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém, meus irmãos? Todo aquele que o recebe tem. Não é terá, ou talvez tenha, quem sabe? Não, o texto é claro, quando diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixe-me dizer algo importante para você, preste bem atenção. É claro que você já ouviu, mas quero repetir. Jesus veio ao mundo para dizer-nos que Deus nos ama. Deus ama você. Deus ama a sua vida. Deus ama a sua família. Deus ama seus filhos. Deus ama a sua esposa. Deus ama a você. Ele deu seu filho para numa cruz morrer no seu lugar. Jesus falou da grande bondade e paciência de Deus e nos prometeu a vida eterna. E para conseguir esta vida eterna para nós, para mim e para você, o Senhor recebeu o beijo da traição de Judas. Por amor. Por amor. Ele recebeu o beijo da traição de Judas. E no dia seguinte,
açoites, blasfêmias, espinhos, pregos e amarga cruz. Por amor. Porque Ele resolveu amar a você. Porque Ele resolveu amar a todos nós. Ele foi levado à cruz. Tudo suportou pelos nossos pecados. Sabem o que diz o profeta Isaías? O profeta Isaías resume todo o sofrimento do Senhor numa frase: lapidar, inspirada, poderosa. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, meu irmão? A sua alma está sarada? Ela está curada? Ah, pastor, eu nasci na igreja. Eu conheço os hinos da igreja. Eu conheço a teologia da igreja. Eu conheço como funciona o sistema da igreja. Esta não é a resposta. A pergunta que foi feita, a minha pergunta foi: a sua alma está sarada? Você nasceu de novo? Você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você é crente? Você vai morar no céu? Você vai se encontrar com Jesus na eternidade? Você vai contemplar a glória dEle, a majestade dEle? Se a sua alma ainda não foi sarada, neste momento, receba a Jesus. Evidentemente, reconhecendo que você é pecador, confessando o seu pecado, se afastando daquilo que o mundo oferece e recebendo a Cristo no seu coração. Este é o quarto e definitivo passo: crer e receber a Jesus como único e suficiente Salvador. Concluindo esta reflexão, digo a você com toda sinceridade do meu coração, e preste atenção. Talvez a sua vida dependa exatamente desta frase. Cada caminho percorrido sem Jesus conduz à perdição eterna. Volto a repetir: cada caminho percorrido sem Jesus conduz à perdição eterna. Creia em Jesus. E nesta entrega total, você terá uma vida de plena paz. Plena paz. Mesmo no mundo que vive em guerra, em conflito diário, em Cristo você desfrutará paz, quietude, tranquilidade, serenidade em sua alma. Nesta noite, abra o coração. Receba Jesus como Senhor de sua vida. E lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Somente Jesus pode perdoar o seu pecado. Somente Jesus pode salvar a sua alma. Somente Jesus garante a você a eternidade segura. Somente Jesus oferece a você paz interior. Somente Jesus dá a você segurança. Somente Jesus dá a você verdadeira alegria. A alegria do mundo é efêmera, passageira.
passa como um rápido pensamento. A alegria que o Senhor oferece, ela é duradoura, ela é eterna. Jamais terminará. A alegria que inicia aqui neste mundo e é ultimada na eternidade, na presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim nos abençoe o Senhor. Assim nos abençoe aquele que se deu por nós na cruz do Calvário.